Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Cemitérios de Uberlândia e Uberaba ficaram movimentados neste feriado. Dia de Finados é conhecido pela grande movimentação em Uberlândia. Em Unai, o dia também ficou marcado por ação de combate à dengue. A esperança dos rotarianos responsáveis por essa iniciativa é diminuir os riscos de dengue. Começou a campanha Novembro Azul. Agora é a vez dos homens se cuidarem. Esse ano a campanha do Novembro Azul faz um convite para que os homens cuidem mais da saúde. E no esporte, com casa cheia, Atlético Mineiro perde rodada. A partir de agora no Band Cidade. Boa noite. O feriado de Finados foi cercado de muita emoção. Milhares de pessoas passaram pelos cemitérios de Uberlândia durante todo o dia para prestar homenagem àqueles que já se foram e são tão queridos. Como esperado, muitas pessoas foram ao cemitério de Uberlândia no dia de Finados. Cerca de 20 mil pessoas passaram pelo São Pedro. Nas visitas, muita emoção. A gente sente, sim, muita saudade, assim, das pessoas, então a gente vem para a gente poder acalmar um pouco. Eu venho aqui, sabe, mais assim, para honrar a memória deles, sabe? Então é nesse sentido, não é que eu venho aqui conversar com eles, nada disso, mas é nesse sentido, de honrar onde eles estão, com os restos mortais. Além dos entes queridos, outros túmulos também levam as pessoas aos cemitérios, como o do João Relojoeiro, considerado um santo pela história que viveu quando foi torturado e morto injustamente. Eu acompanhei o sofrimento dele na minha época e achei aquilo um absurdo, né? Uma pessoa tão humilde e tudo, e passar por tantas coisas que ele passou, com tantos sacrifícios, com tantas dificuldades. Morreu assim injustamente, né? Então ele tem uma grande luz. Então, eu estou assim, que você pedir para ele, ele te ajuda. O dia de Finados é conhecido pela grande movimentação em Uberlândia. Várias pessoas vão até os cemitérios Bom Pastor e São Pedro para levar flores e velas aos entes queridos. Só aqui no cemitério Bom Pastor, mais de 100 mil pessoas passaram durante todo o dia. Várias entidades estavam nas portas do cemitério distribuindo água, flores e até abraços. Já os comerciantes aproveitaram o movimento para vender. O movimento está maior, mesmo dos dias que antecedem. Para alguns, o dia de Finados virou uma tradição e todo ano é comemorado com muita saudade. Eu acho importante, é uma tradição minha, da família, né? Tudo. Então, a gente vem, todo ano eu venho. A gente tem muita saudade, né? Meu pai fez só um ano que ele foi. Mas eu gosto muito de vir. Eu sei que eu não vou ver ele, mas eu ponho uma florzinha, eu ponho uma velhinha. E em Uberaba não foi diferente. Cerca de 80 mil pessoas visitaram os 2 cemitérios da cidade. Do lado de fora do cemitério Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, estacionamento cheio de carros e também de vendedores que ofereciam guarda-chuva para a chuva ou para o sol que marcaram presença nesta tarde de Finados em Uberaba. A venda de flores era intensa. A Maísa trouxe 700 vasinhos e já no fim da tarde restavam só estes aqui. Em tempos com altos índices de casos de dengue, este vaso tem furos na lateral e não deixa a água acumular, evitando a proliferação do mosquito. Tem o dia dos finados, realmente, pra gente lembrar dos entes queridos. Porque eu acho assim, se não fosse o dia dos finados, acho que ninguém lembraria. Ia passar em vão. Por isso é bom levar uma florzinha. É, por isso que é bom levar sempre. A dona Norma trouxe flores para o marido que morreu há 5 anos. Importantíssimo! É minha vida! É importantíssimo! O finado podia ser mais dias, né? Não é só no finado que a gente vem sempre que pode. Lá dentro foram realizadas 2 missas durante o dia. Os túmulos estavam enfeitados. Era hora de rezar sozinho ou em grupo. Trazer a família para marcar essa tradição e rememorar aquilo que foi vivido com parentes e amigos que já se foram e agora vivem no céu.
Já em Unai, no Noroeste Mineiro, o feriado de finados ficou marcado pelo combate à dengue. Como o índice de infestação está preocupante na cidade, os clubes de Rotary promoveram uma ação e distribuíram mudas e sementes de flores que atraem os predadores naturais do mosquito. Em Unai, os clubes de Rotary promoveram uma ação interclube contra a dengue no feriado de finados. A família rotária distribuiu nas portas dos cemitérios mudas de crotalária, uma alternativa no combate à proliferação do mosquito da dengue. Dengue é verídica, isso aí nós temos isso em Unai. Como o Rotary já fez uma campanha há 30 anos atrás para acabar com a poliomielite do mundo, nós pensamos o seguinte: por que nós, rotarianos, não vamos batalhar contra a dengue também? Estamos aqui hoje com a nobre intenção, com os 4 clubes, de acabar com a dengue em Unai, doando as mudas de crotalária juntamente com as sementes. A esperança dos rotarianos responsáveis por essa iniciativa é diminuir os riscos de dengue, aumentando o número de predadores do mosquito transmissor da doença. Na verdade, a gente não pode considerar que a crotalária vai ser 100% se a população nos ajudar, né? A conscientização é muito importante. A crotalária vai fazer um controle biológico, que ela vai combater todos os mosquitos, inclusive o Aedes aegypti. O dia de finados em Unai ficou marcado com a distribuição de 25 mil mudas e a população parece ter aprovado. Foi uma atitude muito louvável dos Rotaries de Unai, do Sacomã, né? Porque todos os nossos bairros estão infestados do mosquito da dengue. Então, assim, é uma planta simples e é uma ideia louvável. Parte de uma ossada humana foi encontrada na tarde de hoje na zona rural de Uberlândia, próxima à BR-452. Pessoas que passavam pelo local acionaram a polícia. Os ossos estavam carbonizados. Ainda não se sabe detalhes nem informações sobre a vítima. A matéria completa você vê nesta terça, às 7 da manhã, no programa Minas Acontece. A seguir, Uberlândia foi palco de uma competição de robótica. Universitários apaixonados por tecnologia apresentaram invenções. Band Cidade. Oferecimento. Casas do Babá. A garantia do melhor produto. Pizzaria Vila Romana. A melhor pizza do bairro Luizotti na sua casa. Cristal. Essa é top. Topa. Agronegócio. Oferecimento Café Evoluto. Tomar café é tudo de bom. Vamos conferir as cotações de commodities agrícolas desta segunda-feira em algumas cidades de Minas Gerais. A saca de 50 quilos de açúcar bruto em Araguari, Campina Verde, Delta e Ipiaçu foi cotada a R$ 72,00. A arroba do algodão em caroço, em Uberlândia, foi comercializada a R$ 17,80, preço dentro da média nacional. E a caixa de 20 quilos da banana prata Anã, na região metropolitana e no norte do estado, fechou o dia valendo R$ 14,00. Começou mais uma campanha de prevenção em todo o país. Esse mês é marcado pela cor azul. O foco agora é cuidar da saúde dos homens. Segundo o IBGE, somos mais de 205 milhões de pessoas no Brasil. Cerca de 100 milhões são homens. E nesse jogo uma cartada é certa. Eles cuidam bem menos da saúde do que as mulheres. Foi o que mostrou uma pesquisa. O número de homens que procuram um médico para fazer uma consulta preventiva é 30% menor do que o de mulheres. Tô mais ou menos. Tá meio pitimbada, hein? Não tá boa, não. A minha tá boa, graças a Deus. Tá boa? O senhor cuida bem? Cuido, isso. E já que frequentar os consultórios pode não ser uma prática tão comum assim, hoje a gente resolveu fazer uma consulta diferente. A gente foi às ruas para saber o que os homens têm de dúvidas quanto à saúde e trouxemos para um clínico geral responder. Topa, doutor? Claro. Então vamos lá. Doutor, qual a doença que mais acomete os homens? O Gildo, depende muito da idade. Os mais jovens geralmente se queixam de enxaqueca, problemas de infecção intestinal e é muito comum também estados gripais, né? Resfriados, etc. Queria saber se era comum em homem
porque eu tenho diabetes já há bem tempo, né? Sr. Adalberto, o diabetes é muito comum, tanto em homem quanto em mulher, tá? E geralmente ele tem um fundo genético, ou seja, familiar. Tá? Mas também tem algumas coisas que precipitam, ou seja, faz o diabetes aparecer mais cedo. O que eu faço para emagrecer? Porque eu faço o CA 3 vezes na semana, faço caminhada todo dia de manhã, não janto e o cemitério de frango está grande. Sr. Pedro, o senhor está fazendo uma parte importante para emagrecer, mas tem alguns detalhes que são fundamentais. Primeiro, que é muito importante, é comer de 3 em 3 horas. Porque após 3 horas, o organismo ele diminui o metabolismo das gorduras principalmente. Então a pessoa engorda sem comer. Um jeito para a gente poder ficar bem da coluna, né? Do hérnia de disco, porque se não pode operar, tinha que ter tinha que ter um remédio, por exemplo, para a gente ficar bem. Sr. Mário, hérnia de disco é muito complicado. Tá? Eu recomendo sempre o senhor consultar com o ortopedista para te orientar em relação a isso. Eu sou portador de esquizofrenia e daqui a pouco eu vi um senhor com portador de esquizofrenia com a mesma doença que eu, só que a minha é moderada, eu dei um grau mais elevado. Aí eu gostaria de saber, na minha dúvida, se a minha pode evoluir ou pode estabilizar. O mais importante, o grau de dificuldade do seu tratamento, o grau de se é moderado, se é mais complicado, só diante de uma consulta para saber mais detalhes da sua doença, para poder lhe ajudar. São muitas as dúvidas, não é mesmo? Esse ano a campanha do Novembro Azul faz um convite para que os homens cuidem mais da saúde. A iniciativa faz parte do calendário nacional. Mais do que prevenir o câncer de próstata, a intenção é incentivar os homens a procurar o médico com mais frequência. Em Uberaba, a Secretaria Municipal de Saúde já começou os trabalhos que marcam o mês azul. Nas unidades de saúde da cidade será intensificado o número de exames de próstata. A expectativa é que sejam realizados mais de 1.000. Durante esse mês, todas as nossas unidades de saúde vão realizar ações de orientação, de sensibilização para as pessoas procurarem e fazerem o exame de prevenção de câncer de próstata. Uberlândia sediou a competição latino-americana e brasileira de robótica durante este final de semana. O evento reuniu estudantes apaixonados por tecnologia e o que não faltou foi interação entre humanos e robôs. Parece que o futebol, paixão de todo brasileiro, também arrebatou os corações dos estudantes de robótica de todo o Brasil. Essa turma aqui torcia era por um golzinho para partir para a comemoração. E não é que tinham mais loucos por futebol participando da competição latino-americana e brasileira de robótica? Olha esses robôs, até parecem pequenos jogadores em campo. Mas quem comemorou mesmo foram os estudantes, criadores desses pequenos bonecos que imitam o ser humano e desafiam a tecnologia. Desde criança eu achei muito legal essa parte de robótica. Você via nos filmes, desenho, eu pensava, putz, futuro, isso aí é o futuro. Aí eu pensei, eu quero ser parte disso. Aí eu escolhi fazer mecatrônica, já sabia que tinha um grupo de robótica e já entrei na primeira oportunidade que deu. A competição, que aconteceu em Uberlândia, reuniu cerca de 2.000 estudantes de todo o país. E também teve espaço para outros tipos de apresentações. Aqui, humanos e robôs interagiam movidos pela música. A dança com robô ela tem o objetivo de interagir a robótica com os alunos, né? O principal objetivo desse evento é fazer a interligação através de programação, montagem e acessórios robóticos, a máquina interagindo com o humano, que nesse caso é o aluno. O evento é uma oportunidade de incentivar a troca de experiências e valorizar o trabalho dos estudantes. Afinal, a robótica é uma das áreas de pesquisa que mais cresce no Brasil. Para as crianças verem o tanto que elas estudam de matemática na escola, para que é que serve aplicado na prática, e também para estimular os jovens e as crianças a escolherem carreiras na área tecnológica. O Brasil precisa de muitos engenheiros e é uma forma também de divulgar isso, além de, claro, de desenvolver o nosso país nessa área de robótica, que é uma tecnologia do futuro, que cada vez é mais presente e a gente precisa trabalhar nisso.
Vamos agora conferir a previsão do tempo para terça-feira em Uberlândia e região. Os dados são do Instituto Climatempo. O dia começa com algumas nuvens em Uberlândia. Pode chover a qualquer momento na cidade. Máxima 26, mínima 19. Chuva também em Cascalho Rico. O dia amanhece parcialmente coberto. Máxima 28, mínima 20. Em Patos de Minas, a terça começa com sol, mas pode chover a qualquer momento. Máxima 27, mínima 16. A temperatura pode chegar a 37 graus em Arinos, mínima 24. A terça será ensolarada na cidade e sem chuva. Já em São Gotardo, chuva a qualquer hora do dia, máxima 27, mínima 16. O dia já amanhece parcialmente coberto. Em instantes você acompanha as notícias de esporte. Uberaba recebeu o Campeonato Brasileiro de Ginástica Acrobática. Os detalhes já já. Band Cidade. Oferecimento. Casas do Babá. A garantia do melhor produto. Pizzaria Vila Romana. A melhor pizza do bairro Luizotti na sua casa. Cristal. Essa é top. Topa. O Band Cidade está de volta para falarmos de esporte. Boa noite, Ronei. Uma competição movimentou a cidade de Uberaba neste final de semana. Conta mais pra gente. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Olha, a cidade recebeu o Campeonato Brasileiro e o Torneio Nacional de Ginástica Acrobática. Participaram aproximadamente 160 atletas da Terra do Zebu, Distrito Federal e São Paulo. A competição vai contar com os atletas uberabenses Júlia Oliveira e Guilherme Sene, que vieram do Pan-Americano, realizado em Porto Rico, com medalha de ouro. Eu fiquei assim, nossa, como é que eu ganhei? Até agora, assim, não caiu muito minha ficha, sabe? Porque eu não sei, foi muito boa a sensação. O Guilherme contou que eles tiveram pouco tempo para treinar para o campeonato. Mesmo assim, eles estão preparados. A gente já estava meio que preparado, porque a gente já estava treinando duro há muito tempo para o PAN, e a gente só aperfeiçoou essa série para essa competição. A equipe de Uberaba terá 28 ginastas competindo. As demais delegações vieram de Brasília e também São Paulo. E a galera mais animada era de Brasília, que tem um grito de guerra para motivar os atletas. E todo mundo vai precisar de apoio, viu? Porque os árbitros são exigentes. Cada grupo, porque são duplas e trios e quartetos, eles vão fazer 2 séries, dinâmica e estática. O resultado é a soma das duas. Os ganhadores se classificam para competições internacionais. Hoje nós vamos montar a seletiva, a seleção para a China, para o Mundial da China de março do ano que vem. O presidente da Fundação Cultural de Esporte e Lazer acredita que o evento é importante para popularizar a modalidade. Uberaba, em breve, se continuar nesse ritmo, vai ter um esporte, vai ser a cidade do esporte no Brasil. Eu espero que dê muito certo, que o público prestigie, que os patrocinadores nos ajudem e que a gente possa sempre realizar com sucesso esses eventos que nós estamos feito. Olha, a Júlia e o Guilherme, que deram entrevista aí para a nossa equipe, ficaram em primeiro lugar na categoria juvenil e em março do ano que vem vão participar do Campeonato Mundial na China, viu, Natália? Ronei, agora vamos um pouquinho para o futebol. A rodada do final de semana para o Galo foi um pouquinho quente, mas eu não falo dentro do campo não, estou falando fora dos portões. Olha, é verdade, hein? A torcida do Atlético Mineiro entrou em confronto com a polícia antes mesmo da disputa começar. Algumas pessoas ficaram feridas. Uma confusão danada, viu? Faltava pouco mais de 1 hora para o jogo. Tumulto e confusão em algumas vias de acesso ao Independência. Não demorou muito e começaram a aparecer os primeiros resultados do conflito entre torcedores do Atlético e polícia militar. A polícia chegou atirando, eu vi a polícia só atirando, não vi nada demais. Aí o pessoal correu para trás e eu tomei o tiro na mão, não vi nada. Ainda do lado de fora do estádio, torcedores revoltados com a postura da PM. Atirou na loucura que procurou, eu sei que foi atrás da torcida do Corinthians que atiçou também, mas a polícia foi covarde, atirou até em mulher, não precisava disso. Uma covardia o que fizeram com a torcida do Atlético, independente de ser Atlético, Cruzeiro ou América. A polícia militar é despreparada para fazer o trabalho que faz hoje em dia. Alguns maus torcedores queriam agredir, entrar em confronto com a torcida do Corinthians, né? Foram impedidos e em razão
razão desse fato, se voltaram contra a Polícia Militar. Então a Polícia Militar respondeu à altura diante dessa agressão, o pessoal arremessou garrafas, pedras, paus. Temos 3 policiais feridos também. Dentro de campo, nenhuma confusão. Apenas mais resquícios do que havia ocorrido antes do lado de fora. Teve confusão, não sei nem por onde começou a confusão. Aí eu fui atingida pela bala de borracha. Você nem viu de onde veio? Não. Já no final, tudo aconteceu com tranquilidade. Torcedores do Atlético, claro, chateados, mas sem princípio de tumulto e com a presença da Polícia Militar. Os corintianos tiveram que aguardar 1 hora para deixar a Arena Independência. E quando isso aconteceu, o que se viu foi só comemoração. É uma pena que tenham acontecido esses problemas aí fora de campo, mas dentro de campo, o verdadeiro torcedor do Atlético prestigiou a equipe, cantou o hino, mesmo com a derrota de 3-0 para o Corinthians, resultado que praticamente eliminou qualquer possibilidade do Atlético chegar ao título. Com essa vitória, o Corinthians já é virtualmente o campeão brasileiro e já pode comemorar na próxima rodada, desde que ele vença o Curitiba e o Atlético não vença o Figueirense. Portanto, o Corinthians já é praticamente o campeão brasileiro. Ontem o Atlético fez um bom primeiro tempo, até conseguiu equilibrar as forças, mas na segunda etapa não resistiu ao melhor futebol do time do Corinthians, que fez realmente uma grande partida, teve uma grande atuação e provou que realmente é a melhor equipe do futebol brasileiro, com uma vitória incontestável por 3-0, um resultado absolutamente justo pelo que as duas equipes fizeram, principalmente no segundo tempo. Mas o verdadeiro torcedor do Atlético soube reconhecer o empenho da equipe e a boa campanha que o Atlético vem fazendo, com vaga já praticamente garantida na Taça Libertadores da América. Já a partida entre Cruzeiro e Avaí não teve ocorrências extracampo. A Raposa não se intimidou na casa do adversário e conseguiu sair de lá com o empate. Os jogadores não ficaram muito felizes, pois os 3 pontos teriam feito diferença quando o assunto é Taça Libertadores. No desembarque, os jogadores do Cruzeiro ainda lamentavam o estado do gramado da ressacada. Tava complicado de jogar, acabou atrapalhando nossa equipe, que é uma equipe leve lá na frente. Com tantas dificuldades, fica difícil não valorizar a reação da equipe que arrancou um empate na casa do adversário. Empate dentro de toda a dificuldade que a gente encontrou, principalmente do gramado, né? Foi um resultado bom. Com o empate, o Cruzeiro chegou a 9 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Em compensação, o sonho da Libertadores ficou ainda mais distante. A gente estava pensando os 3 pontos para dar uma encostada lá na equipe de lá da frente do G4. Mas o mais importante foi que o time não perdeu, né? O Cruzeiro agora tem 2 jogos em casa, contra São Paulo e Sport. O objetivo é manter a boa sequência. Espero, obviamente, que a gente consiga fazer 2 bons jogos em casa e conseguir os resultados positivos aí para a gente poder chegar próximo daqueles que estão na nossa frente. Para quem sonhava ainda com a pequena possibilidade de disputar a Taça Libertadores, esse resultado não foi bom para o Cruzeiro. A verdade é que a equipe, a partir de agora, vai apenas cumprir tabela e procurar encerrar com dignidade a sua participação no Campeonato Brasileiro. Já na segunda divisão do Campeonato Mineiro, tivemos rodada importante nesse final de semana. O Uberaba Esporte conseguiu um grande resultado fora de casa, venceu o líder Valério na estreia do técnico Vantuil Rodrigues e subiu uma posição, está agora em segundo lugar, evidentemente na briga pela classificação. A disputa está muito equilibrada e tudo indica que a definição será na última rodada, viu, Natália? Obrigada, Ronei. E por hoje é só. Um excelente resto de feriado para você e até amanhã. Uma boa noite para você.